Olá, muito bom dia. Todos bem? Bom dia. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer tê-los aqui. Eu sou a Luciana Liviero, jornalista e sua mestre de cerimônias. Muito feliz de estar aqui novamente para apresentar mais um CEMEP, o Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento, o maior evento do setor no Brasil e em toda a América Latina, promovido pela ABEX. O CEMEP chega à sua 19ª edição em um momento muito especial. Este ano, a ABEX celebra 55 anos de história. É muito tempo, né, gente? Nesses anos todos, acompanhando a evolução das empresas do setor e também impulsionando a transformação dos meios eletrônicos de pagamento no Brasil. Uma trajetória que ajuda a explicar como nós chegamos até aqui e que também aponta os caminhos que ainda estão por vir. Nestes 2 anos de CEMEP, além de explorar, ou nesses 2 dias, melhor dizendo, de CEMEP, além de explorar toda a nossa programação, teremos a oportunidade ainda de revisitar alguns momentos marcantes da atuação da ABEX por meio de uma série de vídeos curtos que foram especialmente criados para comemorar essa trajetória. Antes de iniciarmos a nossa programação, eu quero destacar que a ABEX segue com o seu compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente. E assim como aconteceu nas últimas edições deste evento, mais uma vez, o CEMEP possui o certificado de neutralização de emissão de carbono. Eu quero também registrar, neste momento, nosso agradecimento à Card Monitor, que sempre nos apoia na realização do nosso congresso. E fiquem ligados, vocês podem acompanhar a cobertura do evento por meio do site www.panoramaabex.com.br, também pelo Instagram, @panorama_abex, e ainda pelo LinkedIn, procurar ABEX, nós estamos lá também na nossa página no LinkedIn. Para conhecer todas as redes da ABEX, é só acessar pelo Instagram, na bio, estão todas lá listadas para vocês. Quando postarem, eu tenho certeza que muitos de vocês vão aproveitar esse conteúdo riquíssimo aqui, não esqueçam, então, de nos marcar e também de usar a hashtag 19CEMEP. Nesta manhã, nós abrimos a programação com temas que ajudam a entender o momento do setor e também o cenário econômico. É um contexto importante para os conteúdos que serão trazidos com exclusividade aqui para todos vocês. Agora, convido ao palco o vice-presidente executivo da ABEX, Ricardo de Barros Vieira. Por favor, vamos recebê-lo com um grande aplauso. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Hoje eu vou, pela primeira vez, seguir um script aqui para não ficar tão feio, né? Temos, afinal de contas, o 19º CEMEP, e eu queria começar agradecendo à diretoria e ao conselho pelo apoio na realização desse evento, agradecer a presença de todos vocês aqui que tornam o CEMEP o maior evento de meios de pagamento da América Latina. Aliás, o pessoal falou assim, se perguntar para as IAs, pessoa do meu tempo, né, Pedro? Você é novo, mas no meu tempo não sabe como é que pergunta para a IA, mas perguntar para a IA qual é o maior evento de meios de pagamento da América Latina, todas vão responder que é o CEMEP. Então, parabéns a todos vocês. E eu queria aqui agradecer também a Carolina. Eu estou há 13 anos na ABEX, então a Carolina e a equipe que organizam esse evento, e agradecer à PimeCon, que é nossa parceira nesses 13 anos, pelo menos, que a gente está aqui. É um ano especial, é por isso que eu estou tentando seguir o script, tá, Pedro? Que a gente comemora, 15 de setembro, 55 anos da fundação da ABEX. Então, eu queria, ao registrar isso, fazer o meu agradecimento a todos que, ao longo desse período, contribuíram para o engrandecimento da indústria e da ABEX, na figura de alguns ex-presidentes que nos honram aqui com a presença. O Pedro está aqui, o Rogério Panca, me falaram que está, mas não estou vendo ele aqui, né, e o Volpe,
além do Jean, que é o atual presidente. Então, agradecer a todos. Bom, a gente chega ao 19º, e aqui, só para uma pequena retrospectiva, não vou cansá-los, né, foi na época do Dr. Jair Scalco, em 2007, que as coisas começaram, o Jair, final da gestão dele, né, início da gestão dele. Mas só para você ter uma ideia dos temas, né, no segundo CIMEP, a grande discussão era concorrência. No terceiro, crescimento sustentável. No quarto, o grande tema era e-commerce. Isso em 2009, né, para ver como é que a gente evoluiu. No oitavo, a gente começou a falar de mobile bank, payment. No nono, vouchers. No 10º, em 2015, que começou a chegar o assunto tokenização, formalização da economia, né? É a evolução dos temas. E hoje nós temos o 19º CEMEP focado em inteligência artificial e segurança. E num momento atípico, um momento importante para a gente também, a gente está realizando, junto com o 19º CEMEP, o primeiro encontro de associações da América Latina para discutir, associações de meios de pagamento para discutir segurança, né? Inovação e segurança são duas vertentes da nossa indústria. A ABEX sempre teve a missão de organizar, representar e criar bases para uma governança forte e saudável da indústria. A gente conta hoje com mais de 34 normativos de autorregulação divulgados, né? Numa indústria que faz mais de 130 milhões de transações por dia, né? E essa trajetória exitosa da ABEX é reflexo da trajetória exitosa da indústria de meios de pagamento que todos os que estão aqui e os que vieram nas edições passadas ajudaram a construir, né? Somos, se não a uma das mais modernas e eficientes indústrias de meios de pagamento do mundo, né? A gente tem cases fantásticos, né? Se em 2020 os pagamentos por aproximação eram 5% das transações presenciais, a padronização, o apoio de todos, o engajamento de toda a indústria, eles hoje representam 73% de todas as transações presentes, né? Rapidez, segurança, inovação. O Tap-to-Phone crescendo 240% no último ano. São números que mostram que, juntos, a gente consegue fazer diferença, né? E concorrer com o nosso principal concorrente no mercado brasileiro, que é o regulador, né? Então, a gente tem... eu fico muito orgulhoso de alguns números da ABEX, né? No último ano, nós tivemos um total de quase 600 reuniões, a maioria delas virtuais, né? E se a gente contar por hora, de uma hora, considerar uma hora cada participante, nós tivemos 17.800 participantes. Obviamente, não são diferentes, são os mesmos, para discutir temas que vão desde click-to-pay, passam por fraudes, né, diversos tipos de fraudes, passam por discussões de Open Finance, né, passam por discussões de acompanhamento de projetos. A gente acompanha mais de 800 projetos de leis federais, mais de 900 projetos de leis estaduais, né? E tem várias inovações, né, que a gente está tentando, principalmente no Fórum de Segurança, trabalhar a watchlist, que é a resolução 6 aplicada para cartões, né, para combater a fraudes e irregularidades. Nós montamos toda uma infraestrutura que vai ser discutida amanhã num painel aqui pelo Fidel, que é o coordenador do Grupo de Segurança da ABEX, mostrando todos os procedimentos que a gente adotou para combater irregularidades e fraudes. A gente tem empresas contratadas para visitar os empreendimentos, para testar o Mr. Shop. Nós temos softwares contratados para fazer busca ativa no e-commerce, para descobrir ofertas. E tem uma série de números que eles vão mostrar para os senhores, de resultados disso. Então, eu queria registrar aqui todo esse esforço e a satisfação de estar junto com a equipe liderada pelo Jean, nesse 19º CEMEP e nesse 55º ano da ABEX, fazendo o que a gente pode fazer para que a indústria continue a crescer forte e segura. E uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, né, é que
de 2 temas. O primeiro é o Open Finance, em que a gente participa de mais de 500 reuniões no último ano. A equipe da Abex participou de mais de 500 reuniões no ambiente do Open Finance. E aqui quero agradecer a participação dos colegas do Banco Central. Eu não sei quais, mas com certeza o meu xará, o Ricardo, eu ouvi antes, então agradecer muito a participação deles. E uma coisa que é muito importante para a gente, que também é liderada pela equipe da Carolina, que é a questão de educação financeira, né? A gente tem uma página no Facebook, deixa eu ler aqui, com 640 mil seguidores, né? Com 41 milhões de visualizações. Temos no Instagram 62 mil seguidores. O canal de dicas da Abex tem mais de 1 bilhão de views desde 2015, né? Bom, é isso. Eu acho que a associação, completando 55 anos, ela tem, pela participação de todos os dirigentes e de todo mundo que a compôs ao longo desse tempo, a sensação do dever cumprido até aqui, mas um ânimo redobrado, né, para os próximos 55 anos, para que a gente mantenha a indústria no lugar de destaques que ela sempre teve. E uma singela homenagem, eu vou pedir que coloquem a galeria dos ex-presidentes da Abex, começando com o Dr. Mário Fioretti, o Ivan, o Manuel, o Simone, o Sadi, o Volpe, Valdemar Pet, Canuto, Scalco, Félix, Bendini, Caffarelli, Cláudio Yamaguchi, Marcelo Noronha, Fernando Chacon, Pedro Coutinho, Rogério Panca e agora o Jean Carlos. Eu queria convidar o Jean Carlos e pedir uma salva de palmas para os nossos ex-presidentes. Chefe, a gente fez uma associação pobre, viu, Pedro? Nós continuamos gastando pouco dinheiro. A gente fez uma singela lembrança para os ex-presidentes dos 55 anos da Abex. Então, eu pediria que me entregasse aqui. Obrigado, querido. Obrigado. E entregando para Vossa Excelência, todos os senhores receberão. É apenas um reconhecimento dos ex-presidentes, o presidente, porque a gente não conseguiria fazer para todos os que são vocês de fato, que fazem a indústria de meios de pagamento do Brasil ser o que é. Muito obrigado a todos. Tá? Obrigado, Ricardo. Obrigado. Seguro para você. Você vê, você quase morre do coração e ganha uma caneta. Não, mas realmente é uma caneta muito, muito bonita. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu sei que o Ricardo já agradeceu a todos aqui, aqueles que efetivamente fazem essa indústria. Nós vamos dar uma olhadinha já nos números de 25 e o que a gente projeta para esse ano, para 26. Uma indústria. E vamos olhar um pouco a agenda. Quando eu digo agenda da Abex, é a agenda da indústria, uma agenda extremamente dinâmica. Mas, obviamente, eu também sempre gosto de cumprimentar os ex-presidentes que estão aqui, que o Ricardo já mencionou, o Panca, o Pedro Coutinho e o Newton Volpe. Sei que o Ricardo Pereira, do Banco Central, também está aí, que é um grande apoiador da indústria em todas as discussões que a gente tem com o regulador. E, obviamente, como eu já disse, vocês todos, que muitos de vocês estão aqui frequentemente nos CEMEPs de todos os anos, talvez até alguns nos 19 que a gente já teve. O Ricardo mencionou aqui, o Jair Scalco outro dia esteve comigo no escritório e mencionou que o primeiro CEMEP foi muito especial e é uma indústria que avança a passos largos, cada vez mais influente na economia brasileira, que é o que a gente vai ver já. Isso, óbvio, traz uma série de componentes para o nosso setor. Talvez o principal deles é a responsabilidade que a gente tem de evolução. Então, nós vamos falar um pouquinho no final desse bate-papo, como é que a gente está olhando, inclusive, a evolução da própria Abex. Bom, nesses próximos 2 dias, eu acho que boa parte do time da Abex, que, aliás, fez um trabalho maravilhoso em organizar mais esse CEMEP, vai estar andando por aí, eu, Ricardo, os ex-presidentes, a diretoria, o conselho todo, para que, eventualmente, a gente possa conversar um pouquinho. Os painéis que foram montados são muito especiais, mas, muitas vezes, eles não acabam sendo suficiente para as discussões importantes do setor.
Então, o que a gente vai trazer nesses próximos 2 dias é simplesmente uma tentativa da gente discutir tudo aquilo intensamente que a indústria vive hoje. Deixa eu primeiro passar para vocês alguns números. Óbvio, a gente sempre lembra aqui o tamanho da Abex e o que ela representa. Muito importante, eu acho. E veja, a Abex tem essa relevância no mercado, mas ao longo do tempo, e isso vem acontecendo agora com mais frequência, todas as outras associações, que inclusive vêm sendo criadas a partir do desenvolvimento do mercado de pagamentos, também tem uma importância brutal nessa discussão, né, que é o caso da Bipag, Abranet, Zeta, e todas elas, como as tradicionais, Febraban, a BBC, que acabam tendo um intercâmbio muito grande conosco aqui, da Abex também. Mas aí a gente tem quase 90 associados, numa distribuição bastante relevante de todos os agentes do nosso setor, né? Talvez, levando em consideração, inclusive, no caso dos arranjos ou das bandeiras, é a única associação que detém aí 100% de todos os arranjos que hoje estão no Brasil, né? Os números de 25, tive a chance de, recentemente, divulgar os números do ano na nossa coletiva, números impressionantes, né? E mais do que isso, algumas quebras de recorde, que é o que a gente imagina que vai acontecer também em 26, e já vou falar um pouco sobre isso. Mas 4,5 trilhões de reais de volume transacionado no nosso ecossistema de pagamentos em 2025. Um número bastante impressionante, né? Se eu não me engano, cerca de 3,1 trilhões, isso aí é cartão de crédito apenas, né? Ou seja, que é realmente um número muito robusto, que faz do nosso mercado um dos principais mercados do mundo, sem dúvida nenhuma, né? O crescimento que a gente imagina para esse ano, ele continua sendo um crescimento bastante robusto. Todo ano que a gente fala um pouco sobre o crescimento da indústria, e nos últimos anos a Abex vem fazendo isso, em discussões bastante intensas ali na diretoria e no conselho, é em função de incertezas do desempenho do mercado como um todo, né? Então, a gente trabalha com intervalo, mas o que a gente vê desde que essa metodologia foi adotada, né, Ricardo, a gente sempre tem ficado ali da metade do intervalo para cima, né, ainda crescendo em 2 dígitos, que é o que a gente imagina esse ano, né, entre 9,5% e 11,5%, mas pelo que a gente vê já de comportamento nos primeiros meses do ano, a gente vê um comportamento do cartão de crédito bastante forte, né, o que a gente viu ano passado, o débito andando um pouco mais de lado, por 1 zilhão de razões, e a gente vai poder discutir isso ao longo dos próximos 2 dias, e o cartão pré-pago crescendo também, mas de uma forma um pouco mais lenta do que ele já cresceu nos últimos anos, né? Crescimentos de 3 dígitos e assim por diante, né? 59%, quase 60% de participação no consumo das famílias, e aí traz, eu acho que a intensidade do uso do produto, a gente sabe que isso é uma realidade. Eu costumo dizer, principalmente nas grandes instituições financeiras, nos bancos, se tem um produto que não pode ficar fora do ar, é o cartão. Nenhum pode, né? Mas definitivamente a sensibilidade do produto ela é muito grande, né? Você ficar alguns segundos fora do ar, realmente o caos é muito grande. E, óbvio, traz uma responsabilidade também, de novo, de nós aqui, garantir, e todos que são da indústria sabem que o que acontece por trás daquela transação de alguns segundos é 1 zilhão de coisas, né? E é interessante porque quando o Banco Central se tornou o regulador do setor, para mim foi o maior sinal da relevância e da importância da indústria, né? Ao contrário do que muita gente imagina, tem um papel fundamental o Banco Central em garantir que a indústria funcione da melhor forma possível, né? O impacto no PIB de 38%, né? Então, toda vez que a gente fala sobre mudanças, sejam mudanças operacionais, de processos, ou precificação, regras para todos os participantes, é algo que precisa ser muito pensado, né? As discussões na Abex sobre qualquer nova tecnologia ou alguma funcionalidade que precisa ser aprimorada, são discussões muito intensas. E a gente vai ver já um pouquinho essa estrutura de discussão dentro da associação, que é algo que merece também bastante atenção e basicamente feita por vocês. Aliás, os números todos que estão aqui, para aqueles que são participantes do setor,
são números de vocês, né? Sem dúvida nenhuma. 1,9 trilhão de reais em pagamentos por aproximação. Eu costumo dizer sempre isso nas nossas coletivas de divulgação de resultado, que essa é uma tecnologia, a conveniência ela sempre tem espaço, né? E eu sempre digo isso porque, quando eu entrei na indústria, algumas décadas atrás, 2 semanas depois que eu estava lá, já se falava, olha, acho que esse negócio um dia vai acabar, o plástico, né? E está aí, o plástico ainda ele funciona muito bem. Por quê? Porque a conveniência é muito grande. Toda conveniência em cima de uma já estabelecida conveniência ganha atração. É o caso aqui da aproximação. E você imagine, todos aqueles, principalmente os mais técnicos, sabem o que precisa ser feito para que aquela transação, seja ela por aproximação, inserção do produto no POS, requer ali um trabalho muito sofisticado de segurança, autenticação e assim por diante, né? 1,1 trilhão de compras não presenciais, cada vez mais sendo utilizado, com níveis muito altos de segurança. 142 bilhões de transações, né, de pagamentos recorrentes. De novo, uma característica hoje do consumo brasileiro, em função de vários serviços que são já à disposição, em que permitem essa funcionalidade. O cartão, principalmente o cartão de crédito, tende a ser um dos principais produtos na utilização de pagamentos recorrentes, em função da falta de, talvez, preocupação que você precisa ter no dia que ele é debitado, se você tem saldo na conta ou não, apesar de ter participação ali também, né, de cartão de débito nessa funcionalidade. E 78 bilhões de transações de Tap on Phone. O Tap on Phone é outro mecanismo que vem ganhando bastante tração. E o que é interessante do Tap on Phone na minha visão, é a possibilidade de aceitação e de cobertura que ele vai dar para a indústria. Eu acho que isso apenas vai colaborar para um crescimento ainda mais forte da possibilidade do uso do cartão no mercado como um todo, né? Parece que é um número ainda, comparados com os 4,5, um número pequeno, mas, se eu não me engano, se a gente pegar o último trimestre de 25, esse volume já foi em torno de 25 bilhões. Então, se a gente anualizar isso, a gente já está perto de 100 bilhões aqui em 2026. Né? Há 2, 3 anos, na contratação de um trabalho de oportunidades, né, o Tap on Phone apareceu como uma grande solução, principalmente para maior penetração em praças menores, né? Reduzir custos para viabilizar a aceitação. Então, eu acho que ele tem um potencial gigantesco também. Sim. E eu lembro que quando a gente começou a falar sobre essa funcionalidade, alguns mercados, os amigos aqui da Visa e da Mastercard, que acompanham outros setores, comentavam isso. Ou seja, em alguns outros mercados, a aceleração, tanto da aproximação como do Tap on Phone, foram muito impressionantes. Ou seja, é uma indústria que começa ali, já lá atrás, com, né, a funcionalidade do cartão quase como um carbono, né? E aí sim evoluiu para tarja magnética, chip, não dá para parar. Falar do carbono, ele olhou para mim, você viu, né? Como é que é? Pois é, mas eu também olho para mim, porque assim, eu tenho em casa ainda uma maquininha daquela, do mata-pulga ali. Reco. Isso é a quantidade fora. Então, essa é uma informação interessante aqui da Abex, né? Você fica olhando aqui a quantidade de reuniões. Tem muita gente que fica brava aqui, muitos de vocês ficam bravos, né, que tem que fazer parte de boa parte desses fóruns aqui. Mas essa é a agenda do nosso setor. E a estrutura de governança que a Abex tem, para justamente poder discutir todos os pontos que eu coloquei aqui no início. Nós estamos até passando aqui com a ajuda do Panca, que o Panca, um dos ex-presidentes que está aqui, está agora numa grande consultoria, na Oliver Wyman, eles estão nos ajudando a olhar um pouquinho a evolução desta governança, né? Como é que a gente deixa ela ainda mais fluida e mais eficiente. Mas a verdade é que você tem 1 zilhão de assuntos que já são mais recorrentes, mas a agenda ela cresce conforme a dinâmica do mercado. Então, a gente tem aqui os fóruns, os comitês, algumas comissões, e temos uma quantidade de GTs também relativamente grande, mas muitas vezes o que você vê aqui numa lista de GTs é uma lista de um GT que foi formado, mas não necessariamente ele está ativo hoje, né? E a gente passa a ativar o GT conforme o assunto se torna mais importante para o mercado.
Um deles que eu lembro, né, cara, quando a gente estabeleceu ali para falar de QR Code ou BR Code, foi exatamente isso. Era um momento importante para a gente falar do assunto, mas depois, obviamente, o GT foi descontinuado. Mas são conversas importantes para que vocês todos do setor, juntamente com a nossa relação, eventualmente ali com o regulador ou com os legisladores, que a gente possa levar uma pauta para uma discussão mais ampla e, eventualmente, até falando sobre implementação. E esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui nessas discussões. Jean, né? se me permitir, só de preocupação com fraude, se você der você tem 7 a 8 grupos de discussão para abordar os diversos tipos de fraudes e como atuar para combater. Quer dizer, a fraude segurança continua sendo um dos vetores fortes de acionamento de grupos de trabalho dentro da ABEC. Sim, que são assuntos que dificilmente vão sair de pauta. Né? Ou mesmo quando a gente discute, como foi o caso do Click to Pay, quando a gente começou a discutir a implementação, envolvendo ali os emissores, credenciadores, inclusive alguns grandes estabelecimentos, é para que a gente entenda, de novo, uma indústria que tem os números que vocês fazem todo ano, não dá para simplesmente botar no ar, a gente sabe o caos que isso pode gerar. Então, definitivamente, é uma agenda muito dinâmica. O problema é que, de novo, eu sei que muitos de vocês, com a agenda das empresas que vocês representam, mais essa agenda aqui, realmente se torna algo bastante intenso. Mas a ideia, de novo, é que essa indústria entregue cada vez mais. Né? Se a gente olhar aqui, talvez numa média de crescimento dos últimos 2, 3 anos, a gente deve passar de 5 trilhões de reais em TPV esse ano, né? Ao final desse ano. Então, quer dizer, de novo, você não faz 5 trilhões de reais com uma participação e uma relevância dessa no bolso das famílias e no PIB, sem ter a competência que todos vocês têm de fazer uma transação de alguns segundos, ser autenticada, aprovada e liquidada da forma fluida como ela é. Né? Então, são discussões... É que, de novo, né, ninguém entende, como nós aqui, tudo que se passa por trás. Né? Esses são os principais temas na pauta hoje, na ABEX. Talvez alguns mais importantes, ou com reuniões mais frequentes, outros menos, mas são pautas... Só para vocês terem uma ideia, acho que nas últimas, eu estava contando, porque o pessoal da Elo lá, de vez em quando eles me lembram que eu estou gastando muito dinheiro com passagem, mas acho que nas últimas 4 semanas eu fui 4 vezes para Brasília, sendo que semana passada 2 vezes, basicamente para a gente falar sobre muitos desses temas aqui. Né? Talvez um dos grandes temas que foram discutidos nos últimos anos, aliás, nos últimos bons anos, né, Ricardo, que é a base única de MCC. Sim. Realidade. Né? Quantos anos foi isso? Isso é desde quando, da maquininha do Reco-Reco, tinha o problema dos MCCs. Né? Um trabalho difícil, né? Um trabalho de achar convergência entre todos os modelos que tem, principalmente os arranjos e tudo mais, para que a gente pudesse chegar nesse nível de detalhe e de estruturação. Né? E hoje é uma realidade, né? Que você tem uma base única usada por todos os IAPs no país, única e pública. E não é só para associado, né? Ela é acessível para todos os participantes do mercado. Né? E, no final das contas, eu acho que esse é um dever da associação. Né? O papel dela em garantir que esse tipo de trabalho se desenvolva cada vez mais. Né? Eu não vou passar, obviamente, por todos os pontos aqui, mas é muito mais para vocês terem uma ideia das coisas que... Por exemplo, trilho voucher, que é uma discussão bastante intensa que está tendo agora, é uma dessas discussões de implementação que precisa sair da melhor forma possível lá na ponta. E a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Né? Então, como é que a gente garante... E veja, se tem uma indústria que existe de cooperação, é essa aqui. Né? Muitas vezes o peso maior de implementação fica numa ponta, ou a discussão complexa num período de transição também ali tem um peso maior numa outra ponta. Ou seja, definitivamente é uma indústria que, no final das contas, quer fazer acontecer. O que a gente precisa sempre, e a ABEX está aí para isso, é garantir que o canal flua, que vocês possam utilizar o canal. Ontem, por exemplo, nós tivemos a nossa assembleia anual, onde a gente mostrou um pouco esses números e essa agenda que a gente imagina para 2026. Imediatamente depois da assembleia, eu comecei a receber uma série de mensagens, falei, olha, precisamos falar sobre isso. Essa é a ideia. Né? Então, o Ricardo mostra aqui as centenas de reuniões anuais, mas justamente é para a gente garantir
que esse volume todo que a gente tem no setor, ele aconteça da melhor forma possível. E, Jean, e de ontem para hoje, de semana passada para hoje, essa lista ficou desatualizada, né? Você participou semana passada de uma reunião no Ministério da Fazenda para discutir um novo programa de refinanciamento, vamos chamar assim, de repactuação de dívida, de cartão. E ontem eu fui para uma reunião lá no Ministério da Fazenda para discutir com o ministro os pontos, né, do que deve ser aprovado, editado pelo governo no final desse mês, uma nova solução para a repactuação de dívidas vencidas, cartão, cheque especial e crédito pessoal. Isso. Então já é uma agenda nova que está aqui. Ou seja, de novo, a agenda, a ideia é que ela acompanhe o mercado, como sempre, não necessariamente que ela seja também um resultado do mercado, e ela se antecipe a algumas discussões, e isso também a gente tenta fazer. E esse é o melhor fórum para a gente, possivelmente, fazer isso, né? Então, eu convido todos aqui, sejam nas sessões de perguntas e respostas, ou, de novo, aqui nos momentos que a gente tem de descontração. Aliás, hoje tem o happy hour mais concorrido do mês, sem dúvida nenhuma. Ali é uma excelente oportunidade, até que todo mundo esteja sóbrio, para poder fazer essas discussões. Pelo menos no início, né? Mas, efetivamente, eu queria deixar o canal sempre aberto para que vocês possam trazer. O Brasil é um país muito grande. A gente tem necessidades regionais que, muitas vezes, não estão representadas da forma como precisariam. Apesar de novo, eu vi a evolução que a gente está tendo em algumas regiões mais remotas, que é um negócio bizarro, de impressionante, mas definitivamente talvez a gente possa ajudar mais, e muitas vezes o Ricardo, o Marcelo Takeyama, a Lu, a Carol, o time todo da Abex, eles estão aí para poder, inclusive, auxiliar. Eu já vi o Ricardo indo para alguns municípios específicos, o Marcelo presente em algumas discussões em legisladores estaduais, justamente para garantir que a gente tenha essa cobertura e o apoio a todos os associados e quem mais precisar, né? Eu acho que é isso que eu tinha para vocês hoje, para mostrar a nossa agenda. Agora, em celebração aos 55 anos, tem um vídeo, né, Ricardo? Que vai. O Ricardo tinha que vir para a direita, a hora que eu estava. Ele está lembrando aqui. 30 segundos atrás, mas não veio. Ficar né? quietinho aqui. Mas pelo menos você não saiu na frente do vídeo, né? Eu queria que agora vocês apreciassem um pouco. Ele é um pouquinho longo, mas aguenta um pouquinho, que daqui umas 2, 3 horas ele termina. Obrigado, gente. Excelente evento para a gente. Hoje, o ato de pagar é fluido, simples, seguro, muitas vezes invisível. Está no aproximar de um dispositivo, no reconhecimento biométrico, no clique que confirma uma compra. Essa combinação de fluidez e segurança que faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros foi construída ao longo de décadas por profissionais de um setor comprometido com a excelência. A trajetória da Abex começa em 1971. Naquele momento, o cartão de crédito ainda era um produto restrito. A associação nasceu com a missão de organizar, representar e, acima de tudo, criar as bases de governança para um setor que transformaria a economia nacional. Ao longo de 55 anos, a Abex contribuiu diretamente para transformar o plástico em uma indústria de trilhões e foi protagonista em grandes viradas de chave do mercado. Transformações que mudaram o perfil de uso do produto, deixando de ser apenas um item de luxo exclusivo para se tornar uma ferramenta de consumo de massa. Avanços tecnológicos que conduziram o cartão do mundo offline para a eficiência e a segurança das transações eletrônicas e, mais recentemente, da era digital. Nos anos 1990, a implementação do modelo chip e senha colocou o Brasil na vanguarda da segurança mundial. Em 2010, a Abex acompanhou o movimento que mudaria a face do setor e do varejo, o fim de exclusividades, que abriu espaço para mais competição e inovação no segmento de adquirência. A partir de 2013, com a Lei 12.865, a Abex passou a atuar ainda mais intensamente como interlocutora desta indústria, principalmente com seu regulador, o Banco Central do Brasil. Foi protagonista nas discussões que culminaram no arcabouço regulatório e manteve um diálogo técnico contínuo ao longo de mais de uma década, contribuindo para importantes evoluções da indústria. Temas que moldaram o mercado atual e exigiram uma profunda dedicação do setor em desenvolvimentos e adaptações. Em todas essas ocasiões, a Abex esteve presente, com seu papel de representar e defender os interesses do setor e dialogar com a sociedade.
papel que tem se tornado ainda mais amplo e propositivo nos últimos anos, passando a incorporar uma maior atuação em iniciativas para fomentar inovações no setor. Com liderança da ABECS na padronização de limites de valores para uso sem senha, o pagamento por aproximação é um exemplo de inovação que cresceu exponencialmente nos últimos anos. Hoje, mais de 73% das compras presenciais com cartão no Brasil já são por aproximação, um dado que em 2020 era de apenas 5%. Da mesma forma, seguem em curso iniciativas que buscam ampliar o escopo do mercado, como Click to Pay, crediário, Tap on Phone, pagamentos recorrentes, débito online, pagamento de pedágios e transporte público com cartões, entre outras. Há também profundas discussões e realizações na ABECS sobre eficiência e segurança da indústria, como um todo, a fim de preservar o bom funcionamento do sistema e proteger todos os envolvidos, principalmente o consumidor e o lojista. Temas como prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, gestão de riscos e garantias, combate a irregularidades, cadastro único de MCC, padronização de processos e certificação fazem parte de uma agenda colaborativa, que fortalece ainda mais o setor. Recentemente, a ABECS implantou o Sistema de Gestão Centralizada de Fraudes e Irregularidades, o Watchlist, que inclui um canal de denúncias para coibir práticas que não estão em conformidade com o setor. Nessa mesma frente, também foram implantadas iniciativas importantes, como o Selo de Conformidade ABECS e as auditorias sob demanda. A infraestrutura de terminais de pagamento do Brasil conta com requisitos mínimos de segurança, bem como critérios e processos de avaliação, que é realizada por laboratórios de certificação de hardware e software especializados, sob normas e regras definidas pela ABECS. É com o objetivo de apoiar a operacionalização de iniciativas como essas que a ABECS promove a autorregulação do setor desde 2009. Foram 34 normativos lançados até agora. Normas que ajudam a estabelecer diretrizes para incentivar grandes inovações, como o pagamento por aproximação, o sistema de gestão centralizada de fraudes e a implementação do trilho voucher, por exemplo. Fomentar, fortalecer e disseminar. Por isso, há quase 2 décadas, a ABECS reúne profissionais e líderes para debater o presente e o futuro da indústria no Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento, o CEMEP, que chega agora à sua 19ª edição, consolidando-se como o maior evento do setor da América Latina. Além disso, promove fóruns e webinários para tratar de temas atuais da indústria, como competição, simetria regulatória, reforma tributária, open finance, segurança e inovação. Com tamanha representatividade, a associação consolida a maior base de dados desta indústria, monitorando tendências e apoiando decisões estratégicas. Foi assim que construiu bases importantes, como o Monitor Bandeiras e o Monitor Fraudes, além de conduzir continuamente pesquisas de comportamento de consumo, tornando-se a principal fonte de dados do setor. E também apoia o consumidor com campanhas de educação financeira há mais de 15 anos, por meio de suas redes sociais, com destaque para o canal ABECS Dicas, no YouTube, que soma cerca de 1 bilhão de visualizações, e a página Me Conta, no Facebook, com mais de 650 mil seguidores. A ABECS já distribuiu mais de 2,5 milhões de cartilhas educativas em parceria com PROCONs de todo o Brasil e promoveu uma série de cursos de educação financeira em parceria com comunidades carentes. Assim, por meio de uma governança bem estruturada, com grupos técnicos de trabalho, comitês de liderança e uma agenda positiva constante, a ABECS vem incentivando o aperfeiçoamento contínuo desta indústria, uma indústria de trilhões, formada essencialmente por pessoas que trabalham incansavelmente para inovar e entregar soluções que beneficiam toda a sociedade. Pessoas que ajudaram a construir esta história de 55 anos, que se confunde com a evolução da economia e o progresso do país. ABECS, 55 anos liderando a evolução dos meios eletrônicos de pagamento no Brasil.